Sejam bem-vindos à devocional de hoje, com a bênção do Eterno. Lucas, capítulo 18. É o texto que nós vamos meditar, é o texto que nós vamos estudar, e depois você vai ler com calma, e que o Senhor Todo-Poderoso fale profundamente ao seu coração. Esse texto aqui também só está em Lucas, tá? Eu sempre gosto de frisar isto, porque os textos que estão nos evangelhos sinóticos, semelhantes. Nunca esqueça disto. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos semelhantes, tá? Então, eu tenho passado por cima, porque já falamos desses textos lá em Marcos e Mateus. Então, quando nós entramos nos textos do evangelho sinótico, que já foram estudados, eu passo por cima, tá? Porque nós já estudamos. Inclusive você que não fez os estudos passados, vale a pena você fazer, tá? Porque são sequenciais. Um evangelho completa o outro, então vale a pena. Então esse texto aqui da parábola da viúva persistente só está em Lucas, e ele é muito profundo, muito profundo. Versículo 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa parábola aqui, qual foi o objetivo? Parábola, uma história com o fim de ensinar algo, didática, algo educativo. Pega uma história e traz uma verdade espiritual dentro daquela história. Isso é uma parábola. Jesus colocou uma parábola para dizer para os discípulos: vocês devem orar sempre e não desanimar. Isto é muito para mim, é muito para você. Aí ele colocou um juiz perverso, um juiz iníquo que estava numa cidade, que não temia a Deus, que não fazia justiça pelos homens. E ali estava uma viúva, que todos os dias ia à porta daquele juiz e o incomodava e dizia para ele: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí o juiz pensou: eu não temo a Deus e não faço justiça aos homens, mas eu vou julgar a causa dela para ela parar de me importunar. E assim ele fez. E aí Deus, ele coloca para mim, para você, Jesus, de uma forma tão linda, ele coloca para mim, para você, quanto mais o Pai de vocês, que quer abençoar vocês, que é justo e ama vocês. Se vocês orarem sempre, ele vai ouvir, ele vai julgar a causa de vocês. Se até um juiz iníquo julga a causa de uma pessoa por causa da importunação, imagina Deus, que é justo, amoroso, vai atender aqueles filhos que lhe pedem insistentemente, sem desanimar, sem esmorecer. Eu acho muito linda a colocação que ele faz aqui. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus continuou, presta atenção na colocação prática dessa parábola em nossas vidas. Ouça o que o juiz injusto disse. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? É claro que Deus vai fazer justiça. Jesus não está comparando Deus ao juiz iníquo. Ele está comparando nós àquela mulher que vai clamar. Se um juiz iníquo, perverso, atende, quanto mais Deus vai atender os seus escolhidos que clamam dia e noite, continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Palavra de Deus para a sua vida. Toma posse disto. Deus vai fazer justiça a seus filhos e
depressa, depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É justamente esse que é o diferencial, é a fé para persistir. É a fé quando tudo parece não acontecer e eu continuo insistindo. Eu continuo clamando. Eu continuo buscando, porque eu sei que a minha hora vai chegar e Deus vai me atender. Esta é a minha fé. E depois ele coloca a parábola do fariseu e publicano. Jesus mostrando Lucas, Lucas mostra Jesus, Lucas mostra o Salvador. E uma das coisas que Lucas ele fala muito é sobre a pessoa que reconhece pecadora. Essa está próxima de Deus porque há arrependimento e Deus aceita o pecador. E aqui ele diz sobre dois homens que estavam orando na igreja. Um era um fariseu e o outro era um publicano, cobrador de impostos, pecador. O fariseu disse: muito obrigado, porque eu guardo os teus mandamentos, muito obrigado, porque eu sou bom. O versículo 10, vamos ver a oração que ele fez. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, para si. Eu acho interessante isso aqui, ele não orava para Deus, ele orava para ele. Olha que coisa interessante. A voz dele não era para Deus, a voz dele era para ele próprio. Quantas pessoas oram para si mesmas? E ele disse: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Justiça própria, cheio de soberba. São muitas pessoas que se acham boas demais. São tão boas que nem vêm à igreja. E quando vêm à igreja, vêm para criticar os outros, porque elas são boas demais. Oram para si e não para Deus. O 10, versículo 13. Mas o publicano, pecador, ficou à distância e ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz: eu digo a vocês que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Grive esse versículo. Você percebeu quantas vezes esse versículo foi citado nos evangelhos? Várias vezes, várias vezes. Jesus bate muito nessa tecla sobre a humildade, de nós tirarmos de nós aquela capa de justiça própria e de acharmos que somos bons. Tem pessoas que se julgam tão boas que só criticam os outros, porque se julgam melhores que os outros, que não tem um pingo de tolerância e de misericórdia. Cuidado. Aí Jesus e as crianças, lindo esse texto. Os discípulos impediram as crianças de irem a Jesus. Versículo 16, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Humildade, inocência e dependência do Pai. É uma criança. Jesus e um homem rico
Eu quero destacar novamente o versículo 19, porque muitas pessoas interpretam esse versículo dizendo que Jesus não é Deus, porque ele mesmo disse que não é Deus, porque só tem um que é bom, que é Deus. Eu quero que você preste muita atenção, tá? Muita atenção, porque a Bíblia, quando ela é mal interpretada, quando a Bíblia não é interpretada dentro do seu contexto, as pessoas insurgem em apostasia, insurgem em mentiras, em doutrinas falsas. Então, uma coisa que você precisa entender é que a Bíblia tem que ser interpretada de acordo com o seu contexto imediato e no seu contexto mais abrangente, tá? Então, não podemos pegar um versículo separado e interpretá-lo fora do seu contexto. Então, quando aquele homem diz bom mestre, no versículo 18, o que farei para herdar a vida? Jesus diz, por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ele não está dizendo que não é Deus. Ele está dizendo para o homem, para aquele jovem rico, você está me chamando de Deus. Você está me chamando de Deus. E eu de fato sou Deus. Jesus mesmo disse várias vezes, eu e o Pai somos um. Em vários pontos da palavra de Deus. O verbo era Deus, João 1:1. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando aquele homem disse, bom mestre, ele está dizendo, por que você me chama de bom? Bom é um só, Deus. Quando Tomé disse, Deus meu, a hora que ele pôs, Jesus falou para colocar a mão ali na ferida dele, porque Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Tomé, quando viu, ele adorou Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, e Jesus aceitou aquela adoração. Se Jesus não fosse Deus, ele ia dizer para Tomé, peraí, eu não sou Deus não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se ele não fosse Deus, nós não teríamos salvação. Temos salvação em Cristo só porque ele é Deus. E a obra dele foi completa e plena, porque ele é Deus. Tá? Guarda isso no teu coração. Tem muitas pessoas que pegam alguns versículos da Bíblia de uma forma separada e fica querendo provar algumas mentiras. Jesus é Deus. Outro texto aqui, grifa esse versículo na sua Bíblia, tá? Nós já falamos sobre ele lá em Mateus e Marcos, sobre a agulha, o camelo passando no fundo da agulha. A agulha era uma rachadura dos muros de Jerusalém, que era chamada agulha. Não é agulha de costura, mas aquela agulha que realmente parece uma agulha. E Jesus falou assim, é mais difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, aquela agulha do templo, aquela agulha do muro de Jerusalém, não do templo, do muro de Jerusalém, do que passar um rico entrar no reino de Deus. Está falando sobre a confiança nas riquezas. Aí as pessoas assustaram, mas senhor, que assim quem pode ser salvo? E aí o versículo 27, eu quero que você coloque e grife esse versículo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Medite nesse versículo. A salvação é impossível para mim, mas é possível para Deus. Ninguém pode ser salvo por si mesmo, somente através da fé em Jesus. Ou seja, é possível para Deus o que é impossível para mim. E todas as outras coisas. É impossível você controlar o teu futuro, mas para Deus é possível, porque Ele já está lá no futuro, Ele é atemporal. Para que eu vou ficar com ansiedade? Porque eu sei que Deus já está lá no meu futuro cuidando de mim, que sou filho dele. Tudo que é impossível para mim é possível para Deus. Agora, eu quero que você perceba o 34. É interessante esse versículo. Quando Jesus falava da sua morte, da sua ressurreição, os discípulos, 34, não entenderam nada dessas coisas. Eles não entenderam nada. O significado dessas palavras lhes era oculto.
parecia que estava encoberto. E eles não sabiam o que ele estava falando. Eu percebo aqui a necessidade de nós nos aprofundarmos na palavra, nos aprofundarmos na nossa comunhão com Deus, nos aprofundarmos na leitura da Bíblia, nos aprofundarmos na oração, frequentarmos a igreja e não nos acomodarmos de onde nós estamos. Porque eu percebo que muitas pessoas parece que também não entendem nada do que é explicado na igreja. Parece que há um véu, um tapume ou alguma coisa que impede a visão. É só a graça de Deus e a persistência, a humildade, a oração. O amadurecimento. E isso vem com a busca, tá? Então isso aqui é muito importante. O cego, eu só quero destacar esse cego mendigo de Jericó. Jesus aqui já estava indo para Jerusalém, tá? Lá ele ia ser morto, por isso que ele estava falando para os discípulos. Então Jericó já era perto de Jerusalém, ali na Judéia. E Jesus estava indo para Jerusalém e de lá ele não sairia mais porque ele seria morto. Lá ele ia passar a Páscoa e ele ia ser morto. Então já estava saindo da cidade. E ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E Jesus já estava saindo de Jericó. A chance daquele cego era a última. E ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele se calar. E ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tinha outra oportunidade, aquela era a última. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, porque você não sabe se terá outra. Jesus parou, chamou o cego e ele perguntou: o que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele precisava e o que ele queria. Mas Jesus, ele quer ouvir-nos. Ele quer ouvir a nossa oração. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. E Jesus o curou. Aquele homem que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, agora você o vê no versículo 43. Imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus glorificando Deus. Sentado à beira do caminho pedindo esmola, agora conhece Jesus, insiste, busca, aproveita a oportunidade e agora segue Jesus estrada fora, glorificando a Deus. Aquele homem achou o propósito da vida. Sabe por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade. Esta oportunidade Deus está te dando hoje. Hoje, para que você tenha sentido a sua vida. Para que você tenha propósito na sua vida. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor é bom. Quero agradecer porque o Senhor tem nos dado oportunidades. E nós queremos fazer como Bartimeu, aquele cego. Queremos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Porque não sabemos se teremos mais oportunidades pela frente. É a nossa eternidade que está em jogo, Pai. E não queremos ficar à beira do caminho mendigando amor, mendigando atenção, porque o Senhor é o nosso Deus. E queremos te seguir para termos todo o amor que nós precisamos em nossas vidas. Termos toda a paz, toda a alegria, toda a sabedoria que nós precisamos, tudo isso está em ti. Livra-nos, ó Deus, da escassez, do mendigar, e leva-nos a uma vida abundante. Dê-nos, ó Deus, a bênção de aproveitarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém e amém. Medite com calma nesses textos que nós falamos hoje, que Deus vai falar profundamente com você. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Espero você.